Fala galerinha, professor Valci de volta para dar continuidade naquela nossa aulinha de formação dos estados nacionais, beleza? Nós fomos dando início de como se deu o processo até chegarmos nos pensadores, né, os teóricos do absolutismo. O último lá da nossa aulinha foi o Maquiavel. E vamos dar início agora partindo de Thomas Hobbes. Quem é esse camarada? Ele é um inglês que vai escrever o livro O Leviatã, onde ele vai começar a conceituar o Estado, de como o Estado deveria ser organizado e na ideia dele, como o povo necessitava ser comandado por alguém. Na ideia de Hobbes, ele diz que as pessoas tinham que entregar o poder a uma pessoa ou a uma assembleia de pessoas, ou seja, eu, povo, delego a outro o poder de me comandar, certo? É o que ele chama de um pacto, o contrato social, a primeira teoria partindo desse contrato social, ok? Então, diante da competição entre os seres humanos que vivem em sociedades, torna-se necessária a formulação de um pacto, segundo o qual os homens renunciam à liberdade em troca da segurança oferecida pelo Estado. Aquela coisa assim de não tem como as pessoas viverem em um meio sem uma organização, sem regras, sem leis, certo? Ó, o poder é concedido pelo povo. É mais ou menos o que diz a nossa Constituição, né? O poder emana do povo para o povo. Então, que são trechos do livro de Hobbes, O Leviatã. Nesse livro, ele sugere que o que seria o grande monstro Leviatã? Leviatã seria o Estado. Tanto que a capa do livro original já coloca a imagem do Leviatã sendo um corpo formado por pessoas, como se o Estado fosse formado por pessoas. Todos nós fazemos parte do Estado. E na própria capa do livro, em uma mão ele tem um tridente, na outra ele tem como se fosse... numa mão ele tem uma espada e na outra ele tem como se fosse uma cruz papal, que você está submetido à força do Estado, mas também está submetido às leis da igreja, seja ela católica, protestante, não importa, é uma igreja cristã, certo? Então, o único caminho para erigir semelhante poder comum, capaz de defendê-los contra a invasão dos estrangeiros e contra injúrias alheias, assegurando-lhes de tal modo que por sua própria atividade e pelos frutos da terra poderão nutrir-se a si mesmo e viver satisfeitos, e conferir todo o seu poder e fortaleza a um homem ou a uma assembleia de homens, todos os quais, por pluralidade de votos, passam a reduzir suas vontades. Entendeu? Então, o que ele dizia aí? Que o Estado precisa dessa organização, que o povo que vive dentro daquele território precisa salvaguardar, precisa ficar em segurança e que para isso é necessário essa organização, é necessário esse chefe de Estado. E o chefe de Estado ele só pode ser colocado lá no poder através da vontade de quem? Da vontade do povo, através da maioria de votos. Autorizo e transfiro a este homem ou assembleia de homens meu direito de governar-me a mim mesmo, com a condição de que todos vós transferireis a ele vosso direito e autorizeis todos os seus atos da mesma maneira. Feito isso, a multidão assim unida em uma pessoa se denomina Estado. Então não é muito diferente essa primeira ideia do Hobbes, não é muito diferente do que acontece atualmente. O que acontece atualmente? Existe o Estado, existem as pessoas, e quem nos governa? São os políticos eleitos por nós. Então nós, povo, delegamos àquele político o direito de nos governar. Esta é a geração daquele grande Leviatã, ou melhor falando, com mais reverência,
daquele Deus mortal, a qual devemos, sob o Deus imortal, nossa paz e nossa defesa. Então, que é o Deus mortal que ele está dizendo aí, é o Estado constituído de homens. Então, ele não separa, vocês notem que ele coloca dentro de uma mesma administração, de um mesmo patamar, o respeito que nós temos ao Estado e à Igreja, a reverência ao homem que nos governa e ao Deus que governa a todos. Então, por isso que na capa ele faz referência do livro dele à Igreja e ao Estado. Em virtude dessa autoridade que lhes confere por cada homem particular no Estado, possui e utiliza tanto poder e fortaleza que, pelo terror que inspira, é capaz de conformar as vontades de todos eles, para a paz em seu próprio país e para a mútua ajuda contra seus inimigos no estrangeiro. Então, ele coloca todas as pessoas dentro daquele Estado como sendo também responsáveis. Então, se há alguma ameaça de um estrangeiro, nós que somos desse Estado, dessa nação, temos que tê-lo como inimigo, temos que também ajudar a realizar a defesa desse território que nós residimos ali, certo? Então, notem que a primeira teoria de Hobbes feita lá ainda no início da Idade Moderna, ela fala um pouco de como é o Estado hoje. Então, nosso Estado evoluiu, mas ele ainda traz os elementos colocados lá nessa primeira teoria em O Leviatã. Outro teórico, Jacques Bossuet. Bossuet ele já vai na contramão de Hobbes, ele já não vai muito nessa ideia de o Estado, de pessoas com relação a votos, que a pessoa delega o seu poder ao outro. Ele já vai mais na questão do direito divino do rei. Então, o Bossuet, por ele ser um membro da igreja, ele já prega que os reis têm o direito natural, já foram escolhidos por Deus, aquela família já foi eleita pelo divino para ser o comandante. Então, mais utilizado para justificar a autoridade dos reis. Sua principal política inspira nas sagradas escrituras o absolutismo de direito divino, segundo o qual o rei seria o legítimo representante de Deus na terra, e por isso seu poder seria, além de inquestionável, ilimitado. Então ele já vai dar aquela questão de que eu, povo, não tenho o direito de contestar aquele rei, porque aquele rei não foi colocado lá por mim, foi colocado lá por Deus. Nota a diferença do Bossuet para o Hobbes? Então, aí uns trechinhos do livro dele. 3 razões fazem ver que este governo é o melhor. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe que trabalha pelo seu Estado trabalha para os seus filhos, e o amor que tem pelo seu reino, confundido com o que tem pela sua família, torna-se-lhe natural. A terceira razão tira-se da dignidade das casas reais. A inveja que se tem naturalmente daqueles que estão acima de nós torna-se aqui em amor e respeito. Os próprios grandes obedecem sem repugnância a uma família que sempre viram como superior e a qual se não conhece outra a que possa igualar. Note-se que ele sempre fala na família que governa como estando acima. Não existe outra família. Mesmo sendo uma família nobre, mesmo sendo uma família até de membros da própria igreja, não a supera. Ela já vem com o poder divino instituída pelo nascimento. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar que ele vê melhor e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Então, olha, aqui ele justifica toda a sua teoria divina das famílias reais.
O rei não é só um homem, ele é o próprio Deus. E muitas casas reais vão partir desse princípio para se manterem no poder. A própria Inglaterra vai usar isso, reis da França vão utilizar isso, reis que dizem, vocês não podem me contestar, Deus me colocou aqui para governá-los, nenhum homem tenha o poder sobre mim. Então eles levam muito a sério essas teorias para se manterem no poder. Então vamos lá, absolutismo francês. Como dá início o absolutismo francês? Ele vai se fortalecendo já ali no final da Idade Média. Essas casas reais francesas, inglesas, portuguesas, todas elas começam a se reestruturar a partir da crise do feudalismo, tá? Aquilo que nós vimos no início da aulinha passada. Então todos eles vão se iniciar a partir da insustentabilidade do poder feudal, vão se justificar no aumento do poder da classe burguesa, dos nobres reis, no caso os reis, não a nobreza como um todo, se unindo ao poder financeiro da burguesia. Então aqui a gente vai passar um pouquinho só assim de algumas informações sobre as pessoas importantes na formação de cada monarquia, mas a estrutura geral da formação de todas essas monarquias advém da crise do feudalismo que nós vimos no início da aula passada. Então, o auge do poder absoluto dos monarcas franceses verificou-se no século XVII, sob o domínio da dinastia Bourbon. Isso é uma coisa interessante. Essa demora na formação de algumas casas reais, ou, digamos, na consolidação da unificação, da formação do Estado Nacional, ela vai interferir muito nas navegações. Portugal, ele vai ser um reino que ele se justifica, digamos assim, ele consegue a unificação primeiro, por volta do século XIV, início do século XV. Então, ele estando já unificado em torno de um rei, ele já estando ali com seus acordos com burguesia, vai facilitar e vai até dar assim, a ele uma condição especial, privilegiada. Então, por isso que Portugal vai ser o primeiro país europeu a dar início às navegações, porque antes dos outros ele já tinha resolvido o seu problema interno, até porque Portugal era um pouco diferente dos outros países na condição feudal. Enquanto os outros países, os reis doaram as terras, cederam, no caso, as terras para os nobres, em caráter hereditário, ou seja, uma família de nobre ia deixando de pai para filho, a coroa portuguesa não. Desde o início do feudalismo, Portugal fez diferente. Portugal, ela cedia a terra a uma família de nobre, mas não era caráter hereditário. Então, se acontecesse alguma coisa ao nobre chefe, se ele morresse, o filho dele não tinha o direito à terra. O rei ia lá e ia renegociar, podendo passar ou não para a família continuar no feudo. Então, isso ajudou Portugal a se estruturar primeiro como um Estado unificado. O iniciador do absolutismo na França foi o cardeal Richelieu, primeiro-ministro do rei Luís XIII. Alguns filmes dos mosqueteiros aparecem o Richelieu. Não sabemos se tem alguma coisa real com a história ou se ele apenas usar o nome de um personagem histórico para fazer parte de um personagem fictício do filme. Buscou enfraquecer a influência da nobreza, caçando os direitos de quem se opunha ao rei, ao mesmo tempo em que garantiu o acesso da burguesia aos cargos administrativos. Nós falamos muito disso na primeira aula. Quando a burguesia ascende com o seu poder financeiro, com o seu dinheiro, os reis deixam de estar 100% alinhado aos nobres para se alinhar aos burgueses. E isso aqui vai acontecer muito na questão das faculdades, quando a burguesia ingressa na faculdade. Então o filho do burguês sai de lá estudado, muitos
em direito, e aí vão auxiliar os reis, tanto na administração quanto na parte judicial. O apogeu do absolutismo vem com Luís XIV, que se denominava o Rei Sol. Ele era bem humilde, ele dizia, a frase que marcou ele foi: o Estado sou eu, como se sem ele não existisse a França, como se ele fosse a coisa mais importante dentro da França. Quando ele não existisse mais, o Estado francês deixaria de existir. Essa era a colocação do Luís XIV. Era assessorado por um conselho de Estado e por um gabinete de ministros que tinha um papel meramente figurativo. Então, essa é a característica do absolutismo. O rei, ele tem até pessoas que o assessoram, mas muitas vezes essas pessoas não têm poder legal nenhum. É só para dizer que tem, só para não dizer que ele governa sozinho. Sob o governo de Luís XV, a França atingiu condição de grande potência europeia, exército poderoso, mas a economia ela era frágil. Por que a economia era frágil? Porque a corte francesa gastava demais. Ela era muito luxuosa e o luxo gastava muito do dinheiro dos impostos. Isso vai causar um probleminha. Essa exploração excessiva dos impostos franceses vai fazer com que a burguesia, que era aquela classe que mais pagava impostos, pouco a pouco vá se voltando contra os reis, ok? Então, graças a ele, a economia francesa prosperou, fortaleceu as finanças do Estado, dada uma maior arrecadação tributária. A manufatura, sobretudo a produção de artigos de luxo, desenvolveu-se consideravelmente. Vai ter o desenvolvimento, mas essa questão da maior arrecadação, do aumento excessivo dos impostos, vai ser um problema mais tarde. Luís XV vai transferir a corte francesa para Versalhes, vai construir um luxuoso palácio e viver em luxo, né? Grandes festas, tudo em abundância. O grande problema é que esse luxo todo, essa pompa toda da corte francesa vai consumir muito dos tributos. A corte da França, na época de Luís XIV, era uma das mais dispendiosas da Europa. Em torno do rei viviam nobres que usufruíam de enormes regalias sem contribuir em nada para aumentar a renda do tesouro. Ou seja, aquela nobreza que vivia nos feudos, muitas delas se mudaram para ao redor dos palácios, ou até mesmo para dentro do Palácio Real. E viviam ali no luxo, sem fazer nada, sem acrescentar nada para o Estado, simplesmente no seu direito de ser nobre. Não é à toa que em pouco tempo a prosperidade obtida com a incipiente industrialização da França foi neutralizada pelos gastos reais, com o sustento do exército, da burocracia, da corte e da construção de Versalhes. Essa crise tornou-se particularmente aguda no reinado de Luís XVI, quando ocorre a Revolução Francesa. Então, quando nós formos estudar mais a fundo a Revolução Francesa, vocês vão observar que o que vai fazer com que a burguesia se volte contra o Estado é não aguentar mais ser explorada. Cada vez que tinha uma festa, aumenta os impostos. Cada vez que tinha uma construção nova, aumenta os impostos. Um nobre teve um problema aqui, aumenta os impostos. Então, tudo vinha do aumento dos impostos. O absolutismo inglês. Na Inglaterra, o apogeu vai acontecer no reinado da família Tudor. Sobretudo com Henrique VIII, você já conhece bem o Henrique VIII, e Elizabeth I. Durante a dinastia Plantageneta, essa é a dinastia que comandava no período feudal, os poderes monárquicos enfraqueceram muito. A situação inglesa tornou-se mais difícil ainda com relação ao problema com a França, quando teve a Guerra de 100 Anos. Então, nesse período, a nobreza ela comandava tanto que vai ter a assinatura de um documento, a Carta Magna, onde esse documento declara que o rei tem que se submeter primeiro ao que
o parlamento quer, ao que os nobres querem, e depois vai se dar ou não a aval ao que o rei está dizendo. Então, o rei, para se colocar um decreto em vigor, tinha que passar pela aprovação da nobreza. O fim do conflito atinge duramente a nobreza. Que conflito é esse? A Guerra dos 100 Anos. Por que vai atingir mais a nobreza? Nesse período aí da Guerra dos 100 Anos, século XIV, o que vai acontecer? A maioria dos exércitos ainda era composta pelos nobres cavaleiros. Então, eles aqui vão para as batalhas, eles aqui vão para a luta, então muitos deles vão morrer. Enfraquece o poder dos feudos, vai ter invasão de um feudo por outra família de nobres. Então, além do problema externo, a nobreza vai ter um problema interno também. E político, já que os reis, com seus poderes militares e financeiros ampliados pela guerra, tornaram-se mais independentes das restrições impostas pela nobreza feudal. O que vai acontecer aqui? O rei já começa a se aliar à burguesia, começa a formar o exército nacional. Então, quando termina essa guerra, no século XIV, eles já vão ter, o rei já vai ter o seu exército, o rei já vai ter uma fonte de renda fora da nobreza, já não depende tanto da nobreza. E aí a nobreza fica enfraquecida, porque ela vai perder esse apoio dos reis. Então, terminada a guerra, inicia-se um violento conflito entre duas casas nobres pela sucessão do trono inglês. Duas rosas, Lancaster e York, rosa branca e rosa vermelha. Então, de um lado Lancaster, rosa vermelha, do outro York, rosa branca. Eles vão ficar nesse conflito até que chega um certo momento em que o membro de uma casa se casa com o membro de outra. Então vai haver uma união das duas famílias. Então eles resolvem dar uma trégua e, ao invés de continuar brigando para ver quem assume com esse casamento, a união, e ambos chegam ao poder. E aí acaba essa dinastia York-Lancaster, cria-se uma dinastia única, que é a dinastia Tudor. Tá. Foi sangrenta e devastadora, e fez subir ao trono Henrique Tudor, descendente da família Lancaster, unido ao matrimônio com uma York, ou seja, o Henrique Lancaster se casa com uma York, e aí dá fim à guerra. E ele aí vai ser o quê? O Henrique VII. Mas o mais importante desse processo absolutista inglês vai ser o filho do Henrique VII, o famoso Henrique VIII. Ó. Ele vai conseguir submeter o parlamento à autoridade real. Ele vai conseguir, após dar o golpe religioso, né, que é a reforma anglicana, o que ele queria? Ele queria se separar das Catarina de Aragão, espanhola, para se casar com outra, porque ele não tinha filho, ele só tinha filha. Mas, além disso, tinha um interesse político. Inglaterra e Espanha tinham conflitos e ele não queria mais estar casado, digamos, como inimiga. Tá? Então, aí o que ele vai fazer? Ele pede o divórcio, a igreja nega, ele pega e dá um golpe na igreja. Ele expulsa os bispos católicos e ele cria a igreja anglicana. E nesse golpe, o que ele faz? Ele toma todas as terras da igreja. Então, todas as propriedades que pertenciam à igreja católica passam a pertencer ao Estado. E ele institui o ato de supremacia, que naquele momento ele coloca que o rei é também o chefe da igreja. Então, ele une os dois poderes em um só. E aí ele vai conseguir livrar-se das amarras da Carta Magna. Lembra que eu falei há pouco? Então, o que é essa Carta Magna? Documento de 1215, no tempo ainda do João, esse rei João é o João Sem Terra, que o assinou impedindo assim o exercício do poder absoluto. Resultou de desentendimento entre o João e o Papa e os barões ingleses.
Segundo os termos da carta, João deveria renunciar a certos direitos e respeitar determinados procedimentos legais, bem como reconhecer que a vontade do rei estaria sujeita à lei. Considera-se a Carta Magna, ou a Magna Carta, o primeiro capítulo de um longo processo histórico que levaria ao surgimento do constitucionalismo, porque, segundo a Carta Magna, não existia ninguém acima da lei, nem o próprio rei. É óbvio que havia, nesse período, os nobres criavam algumas leis para favorecer a si próprio, né? Que não é muito diferente de hoje em dia, se a gente olhar algumas leis por aí, né? Enfim. E o Henrique VIII vai conseguir derrubar essa Magna Carta e voltar a exercer o poder absoluto. Seu filho Eduardo VI teve um reinado curto e foi substituído pela meia-irmã, Maria Tudor, ou Maria Sanguinária. Por esse nome percebe-se que ela era muito boazinha, né? Católica, famosa pelas perseguições que impôs aos protestantes. Em 1558 sobe ao trono Elizabeth I, filha do segundo matrimônio de Henrique VIII. Essa Maria, ela ainda é filha do primeiro casamento, então ela é filha da espanhola. Essa daqui, a Maria, ela já é filha da Ana Boleyn, que é a segunda esposa do Henrique. Além disso, foi responsável pela implantação de uma agressiva política mercantilista, buscando aumentar o poderio da Inglaterra nos mares, favoreceu o comércio inglês, estimulou a pirataria e a construção naval, obtendo incalculáveis recursos para o Tesouro Real. Procurou ainda dar início à colonização inglesa na América do Norte, fundando a colônia da Virgínia. Então, isso daqui, quando a gente coloca estimulou a pirataria, isso era normal em algum período. Era o que nós chamamos de corsários. O que eles faziam? Nós sabemos que as colônias, principalmente aqui da parte sul, eram portuguesas e espanholas. Então as riquezas daqui só poderiam ir para onde? Para a Inglaterra, para a Espanha e Portugal, o famoso pacto colonial. A colônia só pode negociar com a metrópole. Então, se o inglês quisesse um produto da colônia portuguesa, teria que comprar lá em Portugal. Óbvio, já muito mais caro. Então, o que eles faziam? Eles contratavam piratas. Esses piratas assaltavam navios na travessia. Muitos vinham para o litoral das colônias e negociavam o produto diretamente com os colonos, sem os colonos estarem negociando com os portugueses, ou seja, vendendo ali no contrabando. Então ela vai estimular muito isso como uma maneira de ganhar dinheiro, de ter mais lucro em cima das mercadorias, certo? E a Península Ibérica? A Península Ibérica é um caso assim mais simples, né? Os pequenos reinos cristãos. O que vai, a partir de quando que começa esse processo de unificação? Ele vai começar com as cruzadas no século XI. Então, quando inicia as cruzadas, que muitos pelotões de exércitos, dos cruzados, dos templários, descem pela Península Ibérica para entrar ali pelo Marrocos, pela África, para chegar ao Egito, ou até mesmo para chegar ao Mediterrâneo, vai ajudar eles a lutarem contra os muçulmanos, porque por mais de 700 anos, toda a Península Ibérica ela foi dominada pelos muçulmanos. Então, com o início do advento das cruzadas, eles começam a expulsar os muçulmanos. E pouco a pouco eles vão moldando o seu estado. Ok? Então, olha aqui, ó. Com o apoio de cavaleiros oriundos da França e outras regiões, os soberanos dos reinos ibéricos conseguiram ampliar o seu território, fazendo os muçulmanos recuarem em direção ao mar. No século VII é quando inicia a dominação muçulmana na Península Ibérica, e lógico, inicia-se a dominação e inicia-se também o contra-ataque. Mas o contra-ataque efetivo mesmo, que vai ser aquele que vai expulsar os muçulmanos, só a partir do século XI. E os reinos mais importantes, Aragão,
Castela, Navarra e Leão. Do Reino de Leão que vai surgir Portugal. Então, da unificação dos 4 reinos principais é que nasceria a Espanha. 2 fatos devem ser destacados ao nascimento da Espanha. O casamento entre Fernando de Aragão com Isabel de Leão e Castela e a expulsão dos mouros de Granada em 1492. 1492 foi um ano muito importante para os espanhóis. Ele vai ter 2 eventos que ocorrem aqui. Primeiro, a expulsão definitiva dos mouros, né, dos árabes, e a chegada de Colombo à América. Então, vai ser Isabel, junto com Fernando, que vão, digamos assim, bancar a ideia de Colombo e, com o apoio da burguesia espanhola, vão patrocinar a expedição de Colombo que vai chegar nas Américas. Então, 1492 é o ano de expulsão definitiva dos árabes da Península Ibérica e também é o ano de chegada de Colombo às Américas. Certo? Então, gente, é isso. Essa nossa segunda aulinha aí sobre o absolutismo, formação dos estados europeus. E em breve estaremos voltando aí com a nossa terceira aulinha, que, não me falha a memória, deve ser o período aí das grandes navegações, tá certo? Então, gente, fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço.